Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma bicicleta bem bacana, uma Bianchi Specialissima Superleggera. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, vocês já sabem, nós estamos aqui para compartilhar bicicletas com vocês, para compartilhar histórias de ciclismo, e hoje nós temos uma bicicleta que muita gente já tem falado, já queria ver aqui no canal, muita gente tem pedido aí nos comentários, que é uma Bianchi das mais antigas um pouco. Essa é uma Bianchi da década de 80, e a Bianchi, para quem não sabe, é a mais antiga fabricante de bicicletas existente na atualidade. Ela foi fundada em 1885, é uma das fábricas que começou essa história da bicicleta com aros do mesmo diâmetro, porque vocês lembram, as primeiras bicicletas tinham aquele aro dianteiro enorme e uma rodinha pequena na traseira, tal. A Bianchi foi uma das primeiras a passar para esse sistema, a adotar esse sistema dos dois aros do mesmo tamanho, e também uma das primeiras a usar pneumáticos, na medida em que anteriormente as bicicletas não tinham pneus de borracha vulcanizada. Então a Bianchi é muito antiga e ela, ao longo da história, tem uma história fantástica, né? Fez uma história incrível. A Bianchi, ela teve pelo menos 3 grandes campeões italianos que correram de Bianchi e ficaram muito associados a ela. O primeiro foi o Fausto Coppi, chamaram de O Campionissimo, né? De Campionissimo, Il Campionissimo, né? Fausto Coppi. O segundo é Felice Gimondi, que também foi um ciclista, foi campeão italiano, campeão mundial, ganhou Tour de France, ganhou Giro de Itália, enfim, um super campeão. E finalmente, mais recentemente, já final dos anos 90, o Marco Pantani, que também pilotava uma Bianchi, e com isso a bicicleta ficou cada vez mais famosa. A Bianchi, como todos já sabem, ela tem sempre essa cor como a cor principal, né? A cor chamada de Celeste Bianchi, né? Uma cor que só ela tem. Na realidade é um turquesa, né? Celeste, dizem que em alguma região lá o céu tem essa cor aí, etc. Mas enfim, ela é um verde que às vezes, conforme a posição, ela fica meio azulado, etc. Né? É engraçado porque eu tiro foto das Bianchis, às vezes ela parece verde e em outros lugares ela parece azul. Essa é uma característica dessa cor chamada de turquesa, né? E também, uma curiosidade é que nem todas as Bianchis têm a mesma cor. Embora todas sejam esse Celeste Bianchi, o Celeste Bianchi não é uma daquelas cores que só tem uma fórmula, um Pantone, né? Ela varia. Então, conforme o ano da bicicleta, conforme o modelo da bicicleta, ela sai um pouco mais azulada, em outras ela sai um pouco mais esverdeada, às vezes ela sai perolizada, enfim. A Bianchi brinca com essas cores aí, mas ela mantém quase sempre como uma cor clássica da empresa. Assim como as Ferrari são majoritariamente vermelha, as Bianchi são majoritariamente nessa cor turquesa. Essa bicicleta aqui é uma Bianchi Specialissima, é o modelo top da Bianchi, né? O modelo mais alto que tem, mas no ano dessa bicicleta aqui, que deve ser 87 ou 88, tanto num ano quanto no outro, existia um modelo superior que era a Bianchi Specialissima X4. É uma bicicleta um pouco acima dessa, mas essa daqui era topo de linha também, né? É aquele modelo que eles soltam quase como uma edição especial, a X4, né? E a X4 era a bicicleta que o Moreno Argentin ganhou o campeonato mundial de 1986 nos Estados Unidos. Esta bicicleta aqui, que é um pouquinho depois dessa data, ela tem um adesivo aqui comemorando esse campeonato mundial obtido em cima de uma bicicleta Bianchi lá nos Estados Unidos. A bicicleta, essa daqui está com quase tudo, aliás, tudo nela é campanholo, mas ela está com quase tudo do modelo C-Record. Um outro detalhezinho ainda não consegui comprar, porque vocês sabem, nós vivemos no Brasil, é difícil de achar peça, e quando a gente acha, tem que trazer de fora, tem a taxa lá dos 60% da alfândega, tem mais o frete, etc. Então é muito difícil para a gente deixar a bicicleta extremamente original. Então a gente faz o máximo que pode, ela está com peças todas de primeira qualidade, embora algumas não sejam as originais. Ela tem um selim Bianchi 0 km, que não foi usado ainda. Ela tem canote de selim de carbono. Ela tem uma série de detalhes, né? O câmbio não é C-Record, mas o pé de vela é. As manetes de guidão são C-Record, né?
e a bicicleta, aros anodizados em preto, cubos Campagnolo, etc. Enfim, é uma bicicleta top de linha, daqueles anos 80 em que as bicicletas de aço estavam no final da sua evolução, porque em 90 começam a deixar de existir as bicicletas de aço e começa a se mudar para alumínio e rapidamente do alumínio para o carbono. Então essas bicicletas dos anos 80 e 90, elas são o top do aço, né? O momento do maior desenvolvimento do aço, assim, de série, vamos dizer assim, porque hoje ainda tem gente fabricando bicicleta de aço e provavelmente com aço melhor do que aqueles da década de 90. Mas como fabricação principal, fabricação de série, essa bicicleta aqui, e como todas as outras, né, de boas marcas dos anos 80 e 90, são o ápice de uma era, a era das bicicletas de aço, que na realidade, né, já explicamos isso no outro canal, a gente fala aço, mas elas eram de cromo, né, que é uma mistura de algumas ligas que tornavam o aço mais resistente e mais leve. A gente fala aço, mas só para diferenciar aço de alumínio e carbono, mas o termo correto para a bicicleta seria cromole. Essa bicicleta usa tubos Columbus, né, italianos, quase sempre os tubos preferidos pelos italianos são os tubos italianos, né, eles não são bairristas quase nada, os tubos italianos Columbus, e essa bicicleta usa todas essas tecnologias que estavam disponíveis à época. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que talvez alguns que não são da competição, não conheceram esses anos 80, é muito interessante nessa bicicleta, ela está montada com os freios Campagnolo Delta. Né? Campagnolo Delta é um freio famosíssimo, hoje é muito difícil de encontrar, caro, quando a gente encontra para comprar é caro, e eles são famosíssimos inclusive porque, segundo reza a lenda, e é verdade, isso não é boato, é verdade, eles não eram muito eficientes, esses freios freavam mal, mas eles ficaram, é um cult. Então hoje ter uma bicicleta com os freios Delta é muito bacana, numa coleção assim, você ter pelo menos uma bicicleta com esses freios é muito bacana, porque ele tem esse formato aí triangular, foi daí que ele ganhou o nome de Delta, por causa da letra grega, Delta, que é um triângulo, né? E uma curiosidade é que todo mundo chama esses freios aí de Campagnolo Delta. Eles começaram a ser fabricados nos anos 80, foi lançado em 86, e em 92 já tinha parado de fabricar. Ele realmente era meio problemático. Há quem diga até, né, eu não forço e não forço nessa teoria, mas há quem diga que foi nesse momento, com esse freio e com mais algumas decisões equivocadas, que a Campagnolo começou a dar chance, né, piscou o olho, e com isso a Shimano foi cada vez mais tomando espaço dessa. Então, esse freio aí tem toda essa história em torno dele, né? Hoje, se você encontrar um par de freio aí desses novo na caixa, dificilmente vai ser menos de €1.000 um par de freio, só as duas ferraduras, dificilmente vai ser menos de €1.000. Por quê? Porque não fabrica mais, é um cult e tá aí. Quem quiser compra, quem não quiser não compra. Mas se você for andar com a bicicleta, ande com cuidado, porque é um freio que não dá para confiar muito. Eu já andei várias vezes com esses freios aí, freiam também e tal, para gente que é diletante aí, anda de bicicleta só para se divertir, funciona bem. Agora, num ciclismo de altíssima competitividade, num ciclismo que você está descendo aquelas montanhas da Europa, com freio que não freia bem, isso não deve ser muito gostoso de contar para o cara, principalmente quando ele está descendo. Então esse foi o motivo que esses freios acabaram. E o curioso é que, embora todo mundo conheça esses freios como Delta, Campagnolo Delta, a Campagnolo nunca chamou esse freio de Delta. Esse freio era chamado de freio C, da linha C, né? Linha C da Campagnolo, que era C-Record, né? Os freios C-Record. Assim como o pé de vela é C-Record, as manetes é C-Record e tal, ele era da linha C, C-Record. C de course, corrida, e Record, que sempre é o top da Campagnolo, quase sempre tem esse nome, Record na linha, né? Então a Campagnolo mesmo sempre chamou esse freio aí de C-Record, nunca chamou esse freio aí de Campagnolo Delta. Então essas são as curiosidades dessa bicicleta, espero que você tenha gostado e nós encontramos você no próximo episódio para falar de uma nova bicicleta, de uma nova história talvez, de um ciclista, de uma carreira, enfim, de assuntos importantes e interessantes que compõem essa história maravilhosa e apaixonante do ciclismo.